Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui para o canal ID, mais um estudo. Queria agradecer aos irmãos que estão se inscrevendo no canal. Mais uma vez o canal está crescendo bastante, a gente fica agradecido pela audiência que vocês têm dado ao canal. Tudo para a glória de Deus. Quero convidar você que não se inscreveu no canal que se inscreva, que curta os vídeos e que compartilhe com os nossos irmãos aí, por esse mundo afora. Coloque nos seus Facebooks se você gostar do vídeo e que compartilhem. O estudo de hoje, eu quero falar a respeito dos 4 seres viventes, mas não só deles. O título do estudo é O Querubim de Deus e o Antiquerubim. O objetivo do estudo, desse estudo de hoje, é mostrar nas faces do querubim de Deus, os 4 seres viventes, as obras de quem são reveladas nessas faces. E nas faces do antiquerubim, as obras de quem que são reveladas. A gente sabe que os 4 seres viventes, eles têm 4 faces, né? Se você ler Apocalipse 4 até 6, e alguns textos de Ezequiel 1:10 e Ezequiel 10:14, o texto fala sobre esses seres, esses querubins, que estão na frente do trono de Deus. São 4. E que cada um tem 4 faces, e cada face daquela representa, por trás delas, a obra de alguém. E nas faces do antiquerubim tem escondido ali as obras de um outro ser espiritual. Então eu vou começar falando nessa noite do querubim de Deus. Eu quero mostrar o que está no querubim de Deus, nos 4 seres viventes. Eu vou falar especificamente de um, porque em um eles são praticamente iguais, todos têm as mesmas faces, só que a face principal de cada um é uma diferente da outra. Eu vou dar um exemplo. Se um tem uma cara de... tem 4 faces. Ele tem cara de leão, cara de boi ou novilho, cara de homem e a face da águia. Todos os 4 seres viventes têm as mesmas faces. Só que a face principal de um é um leão e as outras 3, uma direita, esquerda e uma atrás. A face principal do outro é um novilho. Aí do outro lado tem uma face, outra face e outra atrás. E assim sucessivamente. A do homem e a da águia. E as outras 3, direita, esquerda e uma atrás. A cara principal de uma dos 4 são diferentes. Um é leão, o outro é novilho, o outro é homem, o outro é águia. Mas todos têm as 4 faces. Entendido isso? Então quando a gente abrir em Apocalipse 4, os versos de 6 a 8, a gente vai ver que Deus enumera isso. Ele fala isso. João está vendo esses seres viventes e eles estão sendo colocados em uma ordem. E não é à toa isso. Tem porquê. Como tudo na Bíblia. Então Apocalipse 4, de 6 a 8 diz assim: Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente, olha só, o primeiro ser vivente, é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. Em algumas traduções aí está boi e até touro, mas a verdadeira é novilho. No original é novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, vocês viram que tem uma ordem? E muito embora eles tenham as 4 faces, cada um
enumerado tem uma face específica como principal. Certo? Sem dúvida. Né? Bem claro o texto, né? Então, olha, a gente vê, a primeira face é de leão, e tem mais 3. A segunda face, boi ou novilho, e tem mais 3. Terceira face, homem, e tem mais 3. E quarta face, águia, e tem mais 3. Esses 4 são os 4 querubins que estão na presença do trono, na frente do trono de Deus, são chamados seres viventes. São querubins. Nesta ordem. Agora, o que significa cada face dessas encontrada nos querubins, ou seres viventes, presentes diante do trono de Deus? Qual o significado dessas faces? Isso tem significado? Tem significado. Nós vamos ver aqui. E através das características destas faces encontradas nos seres viventes, nós vamos ver quem está por trás dela. Isso é fácil de perceber. Face de leão. O que o leão representa? Ele representa o quê? Um rei. Um rei guerreiro, com autoridade. Toda autoridade lhe foi dada. Lá no Evangelho de Mateus, no livro dele, esse evangelho apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá, aquele que tem autoridade no céu e na terra. Ensina com autoridade. Em Mateus 7:29 falava que Jesus ensinava com autoridade. E também tinha autoridade para curar e perdoar pecados. Isso está em Mateus 9, verso 6. Então, a face de leão, o leão é quem? É o rei da selva. É o rei dos animais. Quando você olha para a face do leão, ele é imponente, o seu rugido causa pânico, causa estrondo, causa alerta nos outros animais. Ele é guerreiro porque é ele que defende, ele que conquista os territórios ao qual ele quer levar o grupo dele. E ele é imponente, né? Ele tem autoridade. A própria expressão, a própria fisionomia do leão impõe autoridade. Então Jesus é o leão da tribo de Judá. No Evangelho de Mateus a gente consegue ver isso bem claro. Por isso, a primeira face, leão. A segunda face é boi ou novilho. Essa face mostra toda a humilhação e serviência de Jesus. Um animal que literalmente serve ao boi. O boi só veio para servir. Carrega, empurra, alimenta. Então, literalmente, esse animal veio para servir. Esta é a principal característica do Filho de Deus. Ele veio para servir. Veio para carregar sobre si o nosso jugo e tornar o nosso fardo mais leve. Quem fazia isso para o homem era o boi. Mas Jesus veio fazer isso também. Como novilho, que é a verdadeira tradução dessa face, desse querubim, mostra seu sacrifício perfeito em nosso favor. Levou sobre si todos os nossos pecados, foi imolado e verteu o seu sangue. Guarda isso. O novilho, ele verteu o sangue. Não é isso? Sangue. Ele verteu esse sangue para que nós tenhamos paz. Não é isso? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, veio sobre ele. Então, o Evangelho de Marcos mostra a serviência de Jesus e toda a sua humilhação até a morte. Então, o novilho, a gente consegue entender o que está na face do novilho ou do boi presente em uma das 4 faces do querubim e do ser vivente. Todas elas nós estamos vendo quem? A quem que a gente está vendo? Jesus. A face do homem é a terceira face. Jesus é homem. Eu não falo que ele foi porque ele é. Ele vive. Então Jesus é homem. É o único homem glorificado na face da história das galáxias, de tudo que possa existir. É o único homem glorificado. É ele. Mas ele é homem. E vimos essa face, essa faceta de Cristo relatada no Evangelho de Lucas. Jesus Cristo, homem.
mostra nesse evangelho a humanidade de Jesus. Pois assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem o pecado há de sair. Jesus Cristo, homem. Em Lucas, Jesus chora. Em Lucas, Jesus ri, participa de encontros, se encontra na casa de publicanos, vai na casa de Zaqueu, tem simpatia pelos pobres, é tentado no deserto em toda sorte de tentações e principalmente na fome. Primeira coisa, quando você vê a tentação de Jesus no deserto, e ele fala, primeira coisa, e teve fome. Teve fome. Você pode ver que foi uma das coisas que Jesus Cristo foi tentado. O que Jesus foi tentado? Foi tentado na ganância, na riqueza, mas isso ele não ia cair, porque isso o pai já tinha prometido para ele, mas ele era homem e sentia fome, ele estava fraco e tinha vontade de se alimentar. E aí o diabo veio com a fome sobre ele, para falar de fome, para fazê-lo tropeçar. Aí ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele não caiu nessa. Qual foi o artifício usado pela cobra para enganar a humanidade? Comida. Alimento. Foi o alimento. Embora tivessem todos os tipos de alimento para servi-los, ela olhou para aquele que era bom de se ver e bom de se comer, saboroso para se alimentar, e caiu. Então você vê que é sempre na ganância. Ele fala, não quer comer por quê? Certamente Deus não vai te matar, porque ele está com medo de vocês ficarem que nem ele, sabe? Com a sabedoria dele. Certamente não vai te matar. Primeiro foi na ganância. E depois ela foi no apetite, na fome, porque aquela fruta era boa para se comer. Pegou, não foi na ganância e na fome. Por que ele fez com Jesus no deserto? Foi na ganância e na fome. E ele vai sempre fazer dessa forma com o ser humano. Vai na ganância e vai na fome. Para impor a vontade dele e fazer a gente pecar contra Deus. O homem pecar contra Deus. Então você vê que Jesus Cristo era homem e ele foi tentado por isso também. Por ser homem. Face de homem, entendido? Ali está mostrando naquela face a humanidade do Filho de Deus. E a última face, que é a face da águia, que mostra a divindade de Jesus. Assim como o leão é o rei da selva, a águia é a rainha das aves. Eu dei uma olhada na internet e dei uma pesquisada sobre a águia. Meus irmãos, vocês não têm noção de como é extraordinário esse bicho, cara. Fora de ser. A águia, ela tem uma visão insuperável. Extraordinário. Ela tem um alcance no voo dela insuperável. Ela atinge altitudes quase atmosféricas. Uma velocidade que quase nenhum outro ave consegue alcançar. E detalhe, ela tem duas questões que se assemelham muito ao Filho de Deus. Além disso tudo aqui, que eu acabei de falar. Uma é o poder dela de regeneração. Ela vai para o topo de uma montanha, ela se desfaz toda, troca todas as penas, e quando ela chega bem no final daquilo, para trocar, que ainda fica aquele ranço de pena, de penugem nela, ela se joga de lá de cima, e em queda livre, os últimos penachos vão saindo dela, até que ela abre e levanta e voa. Mas ela se joga para se livrar dos últimos resquícios. Então ela se regenera toda. E no final do processo de regeneração dela, ela se joga. Lá de onde ela está, para aquilo sair dela, ela voar. E a outra coisa é a fidelidade dela. A águia, ela só tem um parceiro durante toda a vida dela. Tanto o macho quanto a fêmea. O macho não acasala com várias águias. E nem a águia tem vários águias machos. É um com o outro o resto da vida. Então você vê. Por que foi Deus que criou esses animais? Então é óbvio que ele vai assemelhar o filho dele às características desses animais. Porque ele conhece a essência de cada bicho que ele fez.
Então tem sua visão, a águia tem a sua visão aguçada, muita força, lealdade ao seu companheiro e grande capacidade de regeneração. A águia é um ser fora do comum. O Evangelho de João mostra a divindade de Jesus. O Evangelho de João mostra a divindade de Jesus. Fala que Jesus é o verbo que se fez carne, fala que ele é a videira verdadeira, fala que ele é o pão da vida, ele é o que dá de graça da água da vida, ele é o que dá a vida voluntariamente para depois tomá-la de volta, ele é o que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e ele é o que trouxe cativo o cativeiro. Ele tem autoridade sobre a morte e sobre o Hades. É essa parte que eu quero que vocês guardem da divindade de Jesus. Porque tudo isso que eu estou falando a gente vai associar ao final do estudo. Vai fazer um paralelo a uma coisa tremenda que eu vou mostrar para vocês. Então eu queria que vocês guardassem aí também essas faces desse querubim. As faces do querubim, revelando as obras de Cristo. Porque essas faces revelam as obras do Filho de Deus. Não estamos falando de todas as coisas que Jesus fez aqui? Nessas faces, representa o que Jesus fez? Como o leão, o guerreiro, o leão, como o homem, como o novilho e como águia, falando de toda a obra de Cristo. Então, nas faces do querubim que estão diante do trono de Deus, revela-se o Filho de Deus. Certo? Então, nessa parte da águia, que é a divindade dele, que fala da divindade de Cristo, ele foi o único ser humano a entrar na região da morte, não ficar retido lá, sair de lá com a autoridade sobre a morte e com a chave da região. Ele foi o único ser humano que conseguiu isso, porque não tinha pecado. Então você vê como ele é divino. Porque só um ser divino que tem a capacidade de fazer esse tipo de coisa. Guarda isso. Ele trouxe cativo o cativeiro. Trouxe com ele as chaves da morte e do Hades. A gente vai fazer um paralelo depois lá no final com isso. Então eu queria mostrar para vocês, eu vou dar para vocês aqui, ó. Não sei se vai ter para todo mundo. Essa folha vai estar... a gente vai... isso no meu computador. Mas passa ali, passa pelo... Mas não? Nesse vídeo, nessa ilustração aí, nesse papel, você vê o querubim e as 4 faces. Esse querubim que você está vendo aí é o ser vivente que está na frente do trono de Deus, com as obras na face desse querubim, que mostram as obras de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá claro isso? Tá todo mundo conseguindo entender isso aí? Uhum. Beleza? Então vamos lá. Jesus Cristo, ele é o único com poder de tirar o homem das garras da morte. Ele é o único. Ele é o único, porque é ele que tem a chave, ele que tem a autoridade sobre a morte. Então, as 4 faces que encontramos no querubim de Deus, no ser vivente, que estão diante do trono do Altíssimo, nos revelam a obra de Cristo, o Filho de Deus. Essa imagem que vocês estão vendo aí. Certo? Só que agora eu vou falar se existe um querubim com 4 faces que representam Cristo. E o título do estudo que a gente está falando hoje aqui é o querubim de Deus e o anti-querubim. Quem vocês acham que é o anti-querubim? Satanás. Satanás era querubim, não era? Não era querubim? Ele tinha essas 4 faces? Tinha. Todo querubim tem essas 4 faces. Ele tinha que ter essa representatividade do Filho de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, mas essas faces estão em Apocalipse. Não, se você ler em Zacarias... É Zacarias? Deixa eu ver aqui. Em Ezequiel, em Isaías também, fala dos seres viventes. Isso é antes da existência de Cristo como homem. Já estava essa representatividade nas faces do querubim. Falando de Cristo, que ainda haveria de vir. Ainda não, ele existia como o verbo de Deus, o Logos, mas ainda não era a figura humana. Mas essas faces já mostravam no querubim as obras do Filho de Deus, que já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Vocês estão entendendo? Satanás, ele tinha que resplandecer
Cristo, porque tudo foi para ele, por ele e por intermédio dele. Ele criou, junto com o Pai, os querubins, com a face que revelava as obras dele, que ele haveria de fazer. Então, Satanás, ele era um querubim. Ele vivia próximo de Deus. Só que até que achou-se iniquidade nele. Então eu vou ler aqui Ezequiel 28, de 14 a 19. Aí diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Aqui Deus já está dando a sentença dele, né? Mostrou desde quando ele foi feito, o que se passou na cabeça dele e no que ele se transformou e para onde ele foi lançado, para a terra, e o final dele, qual vai ser. Bem claro esse texto. Bem claro esse texto, né? Falando que ele era querubim. Certo? Então, nesse texto, a gente vê claramente que Satanás é um querubim. E, por lógica, deveria expressar as 4 faces que revelam a Cristo. Porém, ao se achar iniquidade nele, foi precipitado para a terra e passou a ser um querubim caído ou um anti-querubim. Se ele é jogado na terra, ele precipita, ele desce, ele baixa de nível. E aí ele não é mais um querubim, porque o querubim tem nele as obras de Cristo nas suas faces. E Satanás não tem as obras de Cristo na face dele. Então ele agora não é mais um querubim, ele é um anti-querubim. Ele é um adversário. Ele é o antagônico do querubim de Deus, de um ser vivente. Por causa da sua queda, suas 4 faces que deveriam revelar as obras de Cristo sofrem transformações malignas e mudam, passando a revelar nelas as obras de outro ser espiritual. As 4 faces do anti-querubim. Nós vamos ler aqui o texto de Daniel 7. Eu fiz uma compilação aqui de alguns versículos para resumir. Tá? Mas Daniel 7 todinho fala sobre isso. Aí eu vou pegar e ler primeiro Daniel 7, de 2 a 8. Depois eu vou ler o verso 17. Depois eu vou ler o de 19 a 21. Depois de 23 a 25. Daniel 7, de 2 a 8 diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne.
Depois disto continuei olhando, e eis que outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes. Dele tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Verso 9. Não, eu vou até o 8. Aí depois eu vou ler o 17, que diz assim: estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Verso 19 ao 21. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Verso 23. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos céus as majestades debaixo do céu serão dadas ao povo do Santo do Altíssimo, e o seu reino não será reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. E aqui terminou o assunto. Então, você vê, nota aí que são 4 animais, certo? Sendo que o último animal, ele é extraordinário. Ele vai se transformando, né? Ele vai se transformando e vai ficando mais forte. Então, nota que Deus mostra uma visão de 4 animais para Daniel. E não é à toa. Você já tinha parado para pensar? Pô, são 4 animais. Por que 4 animais? O que significa? Por que 4 animais? Né? Por que não 5, 6? Né? Já que foram desde o Império Babilônico, né, que é o primeiro animal, até o último, que foi Roma, e a transformação dele para o último reino no tempo do fim, teriam que ser 7 e não 4. Por que Deus não falou? Por que Deus não falou do Egito, que foi um grande império também, e não falou da Assíria? Só começou a falar da Babilônia para frente, para mostrar 4 animais. Por quê? Porque o querubim tem quantos animais? 4. O Satanás é o quê? Então Deus está mostrando 4 animais ali, para você fazer um paralelo, que tem um querubim que mostra a obra de Cristo, e um antiquerubim que mostra a obra do Diabo. anticristo. O diabo é o querubim. Tá, não é isso mesmo, tá aqui. O diabo é o Que é o querubim. anticristo. Tá até Se um querubim tem 4 faces e revelam as obras de Cristo, o antiquerubim tem 4 faces de animal que revelam a obra do anticristo. Porque o anticristo é segundo a eficácia de quem? Do Satanás. O anticristo não é o Satanás. Ele é um ministro de Satanás. Que dá o poder. Satanás dá o poder a ele.
No versículo 20 fica claro isso. Né? Tá entendendo? Então, por isso que Deus não falou dos outros reinos, dos outros impérios. Ele está falando de 4, a partir de Nabucodonosor para frente. E esses 4 animais, eles formam a estátua de Nabucodonosor. Mais na frente a gente vai ver um pouquinho isso. Certo? Então, olha aí. Vocês conseguiram entender o que Deus está mostrando para Daniel? Daniel não entendeu nada disso. Mas a gente hoje tem discernimento para entender. Então, olha só. Notem que Deus mostra uma visão de 4 animais para Daniel. E não é à toa. Esses 4 animais são as 4 faces que o antiquerubim construiu para si ao cair. E através dessas faces, ele revela as obras do ser espiritual que é segundo a sua eficácia. O iníquo, o anticristo. Aí vocês vão pegar esse papelzinho aqui, ó. Vai passando pro lado aí. Vai até fechar a mesa aí. E aí vocês vão ver essa imagem, que eu vou projetar na tela. E vocês vão ver esses animais ilustrados nela e no centro o antiquerubim, que é Satanás. E os 4 animais que mostram os grandes impérios que existiram na face da Terra. Não existiu império maior que esses. Por isso que Deus marcou. Por isso que Deus marcou os 4. Ah, é? Ah, tá. Ah, pensei que era o mesmo. Tá entendendo? Estão entendendo aí? Vocês estão conseguindo ver a ilustração aí? Do querubim e do antiquerubim? Os 4 animais que formam, que mostram as obras de Cristo junto com o querubim. E o do antiquerubim mostrando as obras do anticristo. Deus, ele é muito curioso, cara. Porque ele fincou esses 4 animais para mostrar isso. Fazer o paralelo de um querubim com um antiquerubim. Ele podia ter falado, tinha o Egito e tinha a Síria, mas ele não quis falar nesse assunto. Ele quis mostrar esses 4 animais. Mostrando desde o Império de Nabucodonosor até Roma e depois o último império. Que são os 10 reis que vão se levantar com um chifre menor. Ele fala que nesse último animal já aparece o chifre pequeno. Você vê que esse animal, ele é Roma, mas ele dali já nascem 10 chifres e um chifre menor dentro, que é o anticristo. Que tem uma boca insolente e a cara de homem. Se você pegar esse animal, esse último animal, ao qual a gente acabou de ler aqui de Daniel, e olhar em Apocalipse, esse mesmo animal, ele já é ele já está na sua plenitude ali. Na sua última aparição, ele vem com 7 cabeças e 10 chifres. Sabe o que são essas 7 cabeças? São os 7 grandes impérios que existiram sobre a face da Terra. Aí Deus pega para mostrar nesse animal, que é o último, não sei se eu estou conseguindo ser claro. Esse último animal, que está aí na ilustração de vocês, você vê que ele tem 10 chifres na cabeça. Ele fala de Roma ele dá os caracteres de Roma, dente de ferro, unha de bronze, o ferro, o bronze, que caracterizava Roma. E aí nascem 10 chifres, tem 10 chifres na cabeça e nasce um robusto que derruba 3. Eu não quero entrar nesse mérito do que são os 13 e tudo mais, eu quero focar nos animais. E essa mesma fera aí que está se transformando, está nascendo chifre, está caindo chifre, está nascendo um robusto, essa mesma fera, ela aparece em Apocalipse de uma outra forma. Porque ali é a plenitude dessa fera. Ali ela está se transformando. Está saindo do império e se transformando em outro. Só que lá em Apocalipse, você já vê a fera pronta. E ela traz consigo 7 cabeças. As 6 que eram Egito, Assíria, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Falta um. Qual é o um? Os 10 reis, que é o 7º reino. Os 10 reis que vão dar poder para o anticristo. Se você ler Apocalipse, você vai ver.
Esses 10 chifres vão dar poder para um chifre menor, que é o anticristo, que está na última cabeça. A última cabeça qual é? É o sétimo reino, que tem 10 chifres e um chifre menor. É a cabeça da fera, que tem mais 6 com ela, que são esses outros impérios. Mas vocês estão conseguindo entender isso? É confuso, é difícil. Mas existem estudos que falam sobre esse assunto. O que eu quero marcar para vocês é esses 4 animais. Porque no último animal, ele está falando de Roma e está falando do último império. Tá entendendo? Está falando que na cabeça dessa última besta ali, dessa última fera, tem 10 chifres e nasce um robusto no meio deles, que é poderoso, que derruba outros 3. Então você vê que Deus ele faz um resumão ali, e lá em Apocalipse ele dá um zoom nessa besta e mostra ela no detalhe. Mas lá em Daniel ele não está mostrando no detalhe, está mostrando ela se transformando, mas já está falando do anticristo ali. Tá entendendo? Para marcar os 4 animais. Não existiu na face da terra nenhum império igual a esses daí. E nem vai existir. Porque o último animal ele se transforma num império, que é o último, onde se levanta o anticristo, que não vai haver outro igual na terra. Até ser consumido, como a gente leu no texto de Daniel. Esse último ele não dá, inclusive, nenhuma característica de animal nenhum, porque não tem formato de animal. Ele vira uma besta, ele é um dragão de 7 cabeças. Lá em Apocalipse. Os outros 3 ele fala, mas esse último ele não fala. E ele dá um zoom em Apocalipse. No Apocalipse ele fala que ele dá um zoom e é um dragão de 7 cabeças. Entendeu? Então, o que acontece? Vocês têm que entender esses 4 animais e quem que está por trás dessas obras. Porque no Império de Nabucodonosor, caiu, levantava o mais poderoso. Caiu o próximo império, levantava um mais poderoso. Caía esse império, veio o romano, é o mais poderoso ainda. E desse império poderoso vai vir um mais sobremaneira poderoso. Tá entendendo? Que na medida que aumenta o poder do império, vai diminuindo o valor do metal na estátua de Nabucodonosor. Eu vou mostrar essa imagem para vocês da estátua comparando com os animais. Quando você continua lendo Daniel 8, Daniel 9, ele vai falar ele fala da estátua, ele faz a comparação, o link dos animais com a estátua. Que cada império na estátua de Nabucodonosor tem uma representatividade do metal. O ouro lá na cabeça é Babilônia, a prata é o Medo-Persa, o bronze é o grego, e o ferro é o romano. E o pé da estátua, que é de barra de ferro, é a última aliança. É o último reino. Que tem 10 dedinhos na estátua, que são os 10 chifres que dão poder para o anticristo. Cada dedinho da estátua é um reino. São 10. Por isso que a pedra, que é Cristo, bate no pé da estátua. Bate no último reino. Porque é com ele que Cristo vem contender. Vem fazer guerra. Vem batalhar na vinda dele. Não é com a cabeça, não é com o peito, não é com o lombo e nem com a coxa. É com o pé da estátua. É onde bate a pedra. É no último império. O mais poderoso, mas para Deus é o de menos valor de metal. Deu para entender aí mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Então vamos lá. O anticristo, então vocês viram que o querubim de Deus tem 4 faces que mostram as obras de Cristo. O antiquerubim tem 4 feras que mostram as obras do anticristo durante toda a história da humanidade. Esses impérios aqui, isso que é uma coisa que eu tinha que falar, eu não podia esquecer de falar. Esses impérios aqui, você pode ver que todos esses impérios assolaram Israel. O povo de Deus. É de propósito? É, claro que é. Porque esses impérios foram levantados pelo anticristo. Tanto foi, eu posso afirmar isso, porque esses animais formam uma estátua, que era Nabucodonosor, que é a personificação do anticristo. O que Deus está querendo dizer com isso? Por que Deus está linkando os animais com a estátua de Nabucodonosor? Para mostrar a figura do anticristo. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele foi uma personificação do anticristo, que é um espírito que usa homens, que é a segunda eficácia de Satanás. Depois do Império Babilônico veio a Grécia. Ele usou
Ele usou esse homem. Alexandre. Depois ele usou os medo-persas. O medo-persa vem antes. Vem antes. Depois vem a Grécia. E depois ele usou o Império Romano. Todos eles assolaram Israel. Inclusive os outros dois reinos que ele não mostra como animal. O Egito e a Assíria. O Egito assolou Israel, escravizou Israel, perseguiu Israel no deserto. Quis matar o povo de Deus. E a Assíria escravizou o povo do norte, as tribos do norte de Israel, espalhou-las pelo mundo. Logo depois veio a Babilônia, que escravizou a parte sul de Israel. Não teve o cativeiro babilônico por 70 anos? Depois veio a Grécia, que tomou o mundo todo. Por isso que tem 4 asas. Esse é leopardo, né? É um leopardo aqui, ó, de 4 asas, 4 cabeças e 4 asas de águia. Alexandre o Grande, ele ficou deprimido por não ter mais terra para conquistar. Ele conquistou o mundo todo. Ele ficou deprimido. E foi rápido. Por isso que tem essas asas de águia, porque foi uma coisa muito rápida, avassaladora. E depois o Império Romano, que destruiu todos, sobrepujou todos, amassou todos. E do Império Romano, na cabeça, nasce um chifre menor, que ele já está se referindo ao final dos tempos. Obras do anticristo, representadas no antiquerubim. Está entendido isso?